8 horas e 26 minutos. Bom dia. A gente começa a nossa entrevista do dia hoje, então, recebendo aqui nos nossos estúdios ela que é advogada, especialista em direito previdenciário, a Tatiane Lantier, e veio conversar com a gente, trazer mais informações, tirar aquelas dúvidas recorrentes. Todos os meses ela está aqui com a gente e sempre surgem muitas dúvidas, né? Primeiramente, bom dia, Tatiane, seja bem-vinda. Bom dia, Veridiane, bom dia, Elias, bom dia, São Mateus. Piscou e eu tô aqui de volta, né? Viu só? Tatiane, pra gente começar a nossa entrevista, o pessoal já foi mandando suas perguntas aqui para garantir, então, uma resposta, um caminho, né? Uma luz, porque existem muitas dúvidas. E mandaram o seguinte pra gente. Bom dia, Veri, Tatiane. Eu sou dona de casa e quero saber se tenho direito à aposentadoria. Sempre morei no interior e fui do lar e ajudava na lavoura. Agora eu estou passando por problemas de saúde e queria saber se consigo me aposentar. Eu tenho 61 anos. Olha só quanta informação importante, né? É dona de casa, está doente, não contribuiu e foi da lavoura. Não vai se aposentar, porque o fato de ter sido da lavoura poderia contar um tempo extra, mas não dá direito à aposentadoria por lavoura. Por quê? O lavrador tem que estar na agricultura para pedir aposentadoria. Como ela não fez nenhum recolhimento para o INSS, ela não tem direito a benefício. E mais, ela já está doente. Então, quando a pessoa está doente e começa a contribuir e vem pedir um benefício depois por doença, o INSS não vai dar. Como que eu comparo isso? É igual seguro. Eu não compro um seguro para o meu carro depois que ele está batido. Eu compro o seguro antes para proteger caso eu venha bater o meu carro. Para a Previdência é a mesma coisa. Eu entro na Previdência, tanto que eu estou trabalhando, contribuindo. E se eventualmente eu tiver algum tipo de infortúnio ou uma necessidade de afastamento durante o meu trabalho, eu tenho a proteção social. Então, 62 anos, talvez, se quiser para futuramente conseguir um benefício, pode começar a contribuir como dona de casa. A alíquota 5%, provavelmente ela deve se enquadrar na baixa renda, e aí daqui 12 meses, se eventualmente ela tiver uma piora, porque nós não sabemos se a doença que ela tem hoje é incapacitante, ela pode vir pedir um benefício por incapacidade, só não vai se aposentar, ou daqui 15 anos se aposenta, daí, né? Passa rápido, que é o tempo mínimo, ou se comprovar atividade de lavoura, enfim. Existem estratégias, não para agora, né? Para futuro, no mínimo 12 meses, mas existem estratégias sim. Então, o tempo mínimo seria de 12 meses, mas daí para pedir na questão de saúde, né? Muito bem. Pergunta para Tatiane, Veri, o que é a fórmula 85-95 progressiva? Gente, desculpa, porque hoje quem precisa de um auxílio doença sou eu. Eu tô com muita tosse. A fórmula 85-95 progressiva é regra de transição. Então, dentro das modalidades de aposentadoria, nós temos aposentadoria por tempo de contribuição, por idade e por pontos. Então, a por pontos era somatório do tempo de contribuição com a idade. Então, um tempo mínimo de 30 anos de contribuição para mulher, 35 com o homem, somando com a sua idade, inicialmente deveria dar 85 ou 95. Quando veio a reforma da Previdência, instituiu-se uma tabela para que esses pontos fossem aumentando. Por quê? Porque passa ano, muda a idade, então tem que mudar os pontos. Então, é uma modalidade de aposentadoria, que é aposentadoria por pontos e que leva em consideração o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 para o homem e o somatório da idade. Por que que eles criaram esta regra? Por que que existe? Porque quando se modificou a forma de aposentadoria, os homens passaram a se aposentar exclusivamente por idade, né? Então nós temos muitos homens e as mulheres também, né, que já estavam muito próximos de completar o tempo mínimo de contribuição que dava direito à aposentadoria, né? Sim. E aí o que acontece? Então vamos equilibrar isso. Eu já tenho tempo, mas não tenho idade, então vamos fazer uma regrinha para ir alcançando a idade. Já existia essa regra antes também
da emenda, que era uma outra modalidade de aposentadoria com outro tipo de cálculo também, que é um cálculo que favorece mais do que o que existia antes com o fator previdenciário. São várias informações técnicas, mas basicamente o que é? É uma modalidade de aposentadoria. E conforme vai passando os anos, vai aumentando os pontos. Por quê? Porque as pessoas vão aumentando a idade também. Muito bem. Bom dia, gostaria de saber quando eu mesmo faço abastecimento do equipamento que trabalho na empresa, tem que pagar insalubridade para mim? Não sei, isso é direito do trabalho. Não entra, né? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, mas como eu sempre falo, eu não me mento na especialidade dos outros, né? É outro departamento. É outro departamento. Não vou responder porque eu posso falar bobagem. Mas imagino que se tiver alguma atividade especial, se este abastecimento, seja combustível, seja óleo, seja qualquer coisa que possa causar algum dano à saúde, é possível sim que tenha algum adicional, tá? Mas não sei dizer se no caso dele sim ou não. Muito bem. Bom dia, eu tenho 30 anos de trabalho, 30 anos, trabalho na lavoura, mas não tiro nota, trabalho por dia. Como faço para contribuir com a INSS e como faço para começar então essa contribuição? Olha só, 30 anos de lavoura é bastante tempo, né? Só se começou com os 7, 12 anos, né? Como a gente conta lá pro segurado especial. Trabalho de lavoura, ele vai ter que comprovar com outras formas, né? Trabalhava por dia? Trabalhava para quem? Que tipo de trabalho? Recebia pagamento em dinheiro? Tem que se estudar para ver se consegue aproveitar, porque é bastante tempo. Se tem recibo, alguma coisa assim, né? Enfim. E aí tem que comprovar, daí neste caso, que trabalhava como boia fria, o que a gente chama, que são as pessoas que não têm como comprovar documentalmente essa atividade laboral. Por quê? Porque quem trabalha por dia, e seja ela na lavoura, ele é um contribuinte individual. Teoricamente, ele teria que contribuir sobre o valor que ele recebesse, né? Soma um salário mínimo no mês e recolhe. Mas existem as exceções, a gente sabe que muita gente não tem como fazer isso, e a gente até consegue uma aposentadoria rural baseado neste tipo de trabalho. Na segunda parte da pergunta dele, como ele faz para contribuir? Então, ele precisa primeiro ver se ele já é inscrito na Previdência Social. Se não for, ele precisa se inscrever na Previdência Social. Como que faz isso? Faz diretamente no site Gov, certo? Entra lá, faz a inscrição como segurado contribuinte facultativo ou contribuinte individual, contribuinte, aí tem que escolher a modalidade e ele começa a emitir uma guia ou compra o carnezinho, aquele carnezinho laranja da Previdência na papelaria, né? E preenche com os dados que estão lá. Não sugiro que a pessoa faça sozinha, porque apesar de ser muito fácil e muito intuitivo, tem que fazer corretamente. O que é importante para essa pessoa? Tem as pessoas que podem constituir um MEI também, né? Salário mínimo, 5% do salário mínimo para pagar. O importante é que as pessoas que começam a contribuir para a Previdência por meio de carnê, o contribuinte individual ou o facultativo, eles precisam fazer o primeiro pagamento em dia. Não pode atrasar. Por quê? Porque senão ele não conta para carência. Tem uma diferença de contagem no INSS entre tempo e carência, certo? E o contribuinte individual só começa a contar a partir do primeiro pagamento em dia. Então, às vezes, as pessoas vão lá, se inscreve, esquece de pagar, paga atrasado. Daí paga um monte atrasado. Daí, daqui um mês, eles batem lá na minha porta, todo doente, preciso pedir um benefício. Aí a gente pede. Aí ele passa na perícia. Ele não recebe. Por quê? Pagou tudo errado. Ele não estava inscrito corretamente na Previdência. Então, às vezes, dá dó de situações que a gente vê que a pessoa precisa, só que como ela fez tudo errado, como ela foi instruída mal, ou às vezes tem o MEI, foi lá e pagou tudo atrasado, pagou tudo de uma vez, parcelou, o que acontece? Não recebe benefício. Nem benefício e nem se aposenta, se for o caso, se a pessoa precisar. Por quê? Porque está errado. Então tem que ter um cuidado sim nos recolhimentos. Não é tão simples quanto parece. Não é coisa de despachante, é coisa de gente que entende.
Eu acho que essa pergunta também entra nisso. Olha só, bom dia. Queria que a doutora Tatiana explicasse como fazer para contribuir como dona de casa. Precisa ir até o INSS ou daí entra nesse site e faz? Também, tudo faz a contribuição pelo Gov, só que a dona de casa, ela precisa estar inscrita no CadÚnico para colocar a informação de que ela tem renda familiar até 2 salários mínimos para poder recolher. Tá? Então tem que passar no CRAS. Até não tenho tanta certeza com relação a isso, mas se não me engano tem que passar no CRAS, tem que fazer a inscrição no CadÚnico para poder comprovar que é baixa renda, até 2 salários mínimos, e aí faz a contribuição na alíquota 5%, tem código específico também para fazer esse recolhimento, para poder o INSS computar. Então tem detalhes. Tem que comprovar ser baixa renda, tem que ter a alíquota certa, tem que ter o código correto. Tudo se faz hoje pelo gov.br. E aí eu chamo a atenção, e isso aqui é um ponto bem importante de utilidade pública. A senha do Gov é uma senha mais poderosa do que senha de banco. Eu falo isso para todos os meus clientes. Porque o que acontece? As pessoas vão ali, eu vou fazer um empréstimo, dá a senha. Aí o fulano entra lá, muda a senha. Eu fui ali no vizinho, não consegui acessar, o vizinho vai lá, coloca o celular dele, coloca o e-mail dele, faz a senha. E aí as pessoas perdem a senha. No Gov.br, para quem não tem nada, não acontece nada, né? Mas para quem tem qualquer coisinha, dá para fazer empréstimo, dá para fazer transferência de imóvel, dá para fazer transferência de veículo, dá para acessar todas as informações tributárias da pessoa, ou seja, a senha do banco, se você não tiver dinheiro, dane-se, no Gov dá para causar estrago. Por exemplo, eu quando atendo o meu cliente, o cliente tem que me passar a senha, certo? Eu tenho um termo que ele está me autorizando a utilizar a senha exclusivamente para fins previdenciários. Cada vez que eu acesso o Gov.br, o meu IP, ele está registrado lá na DataPrev. Então, qualquer coisa que eu faça, a DataPrev sabe que sou eu, Tatiane, quem estou mexendo no benefício da pessoa. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado. Não é senha para ficar passando pro vizinho, pra comadre, pro amigo, é para passar pro contador, para as pessoas que estão trabalhando nela. E você tem que ter essa senha muito bem guardada. Futuramente, esta senha provavelmente vai abranger muito mais coisas. Ela também acessa o SUS, certo? Então, gente, por favor, cuidem dessa senha, mais do que qualquer outra. Eu tenho visto muitos problemas por conta dessa senha, porque as pessoas acham que é algo simples e não é. Muito bem. Bom dia, doutora Tatiane. Sou fumicultora. Posso pagar alguma coisa para poder me aposentar com mais de um salário mínimo? Pode sim. Pode fazer contribuição como contribuinte, eu vou chamar contribuinte individual, né? Mas não existe um código específico para o rural, para a complementação da aposentadoria. Se ela é segurada, é especial. Tá? Se ela for mais uma produtora maior, daí ela é uma contribuinte normal. Mas se ela for segurada especial, regime de economia familiar, limitada a produção a 4 módulos fiscais, que em São Mateus dá 25 alqueires, mais ou menos, na região, né? Sim, ela pode fazer a contribuição e inclusive até o teto, para poder se aposentar com um valor mais alto. Aposentar sobre teto? Não vai. Ninguém se aposenta com teto, a menos que você tenha contribuído a vida inteira sobre teto, sim. Mas ela pode aumentar o valor do benefício. E a grande questão tem que ser analisado, fazer cálculo para ver quanto vale a pena pagar a mais. Porque às vezes a pessoa vai lá e diz assim, eu quero pagar sobre 3 salários. Vai receber 3? Não sei, tem que calcular. Então a gente faz uma média, né? Faz a média, faz uma projeção de qual seria o valor da aposentadoria da pessoa quando ela tivesse direito, para a gente entender sobre qual valor pagar. Muito bem. Bom dia, tudo bem? Eu sou agricultora, tiro notas. Agora, se eu trabalhar de carteira assinada, como que fica? Passa a ser contribuinte urbano. E daí aquilo que ela tinha já na carteira fica como as notas e aí ajuda. a pessoa, se terminar a vida como contribuinte urbano, né, depende de quanto tempo ela vai trabalhar também. Vamos pegar o seguinte,
O segurado especial, ele pode trabalhar até 120 dias no ano com carteira assinada, sem que isso desconstitua a sua qualidade de agricultor, tá? Então, se for 4 meses no ano, não vai acontecer absolutamente nada, né? Só tem que ver a questão de salário, né? Porque se ele for trabalhar como engenheiro na Petrobras, a situação modifica um pouco. Mas, vamos pegar o exemplo. Então, eu vim para a cidade, trabalhei 4, 5 anos, não gostei e volto para a agricultura, certo? Eu vou ter direito a uma aposentadoria híbrida. O que muda? Eu somo o tempo de agricultura com o tempo urbano e me aposento por idade urbana, certo? Então, eu só aumento a idade, mas eu continuo com os mesmos requisitos anteriores. Então, existem estratégias. Dá para ou contar o tempo e modificar o tipo da aposentadoria, dá para não contar absolutamente nada, né? Para não tirar a qualidade de segurado. Tem diversas combinações que a gente pode fazer aí para aposentadoria. Olha só, bom dia. Pergunta para entrevista. Tenho 63 anos, 10 anos e 5 meses de contribuição. Com 65 anos, consigo me aposentar por idade? 10 anos, 65, faltar 2 para 65, ela vai ter 12. 12 e meio. Não, tem que ter 15. Então tem que ter 15 mesmo. 15. Então, por mais que você chegue na idade, teria que ter exatamente. Aposentar por idade, gente, não é completar idade. É completar idade e ter 180 contribuições para a Previdência como carência. Certo? E aí, o que é a carência? Eu comecei a contribuir como contribuinte individual, paguei tudo errado os 2 primeiros anos, mas eu já tenho 15. Esses 2 primeiros anos não vai contar. Ele conta como tempo, mas não conta como carência, certo? Então, para aposentar por idade, tem que ter 180 contribuições de carência, paga corretamente, 15 anos de contribuição e a idade. Se tiver a idade sem o tempo, continua pagando até completar o tempo. Olha só, trabalhava como agricultor, fui emancipado, fiz meu primeiro financiamento no banco como agricultor com 17 anos. De lá pra cá, vim pra cidade, assinei a carteira de trabalho. Isso conta pra aposentadoria? Conta. Se ele comprovar, né, que ele era lavrador, e inclusive vai comprovar porque foi emancipado e fez financiamento, então ele vai ter documento em nome próprio, inclusive, conta sim. No dele pode aumentar o tempo de contribuição se preciso for. Porque, gente, nem sempre eu preciso aumentar o tempo de contribuição se eu vou só me aposentar por idade. E aí, o que a gente faz? Quando esse tempo ele não é necessário para a aposentadoria, nós vemos se esse tempo ele é necessário para aumentar o valor de benefício. Vou pegar um exemplo de uma cliente minha aqui que estava sendo atendida por uma colega, inclusive, que era trabalhista, né? E como era a irmã dela, ela fez o processo e fez muito bem feitinho até. Só que fez errado. Fez muito bem feito pelo que ela fez, só que o pedido ela fez errado. Mas tudo bem, daí veio pra mim. Ela já tinha feito um certo tipo de pedido. Eu analisei e falei, não, nós não vamos fazer isso. Isso era uma enfermeira que tinha direito à aposentadoria especial com 25 anos de trabalho. Ela comprovava os 25 anos, bonitinho, coisa que é difícil de fazer. Só que, no meio do caminho, eu descobri que ela era de família rural. E ela tinha mais 12 anos de contribuição. Para ela, faria diferença da aposentadoria? Não. O cálculo da aposentadoria especial é um cálculo bacana, ele já leva 100%. Só que, no cálculo dela, com a aposentadoria especial, ela ia se aposentar com 3 mil e pouco, certo? Quando eu trouxe o tempo de lavoura dela, ela aumentou substancialmente a contribuição dela. Eu modifiquei o tipo de aposentadoria, eu tirei ela da especialidade, joguei ela para uma aposentadoria normal e ela se aposentou com quase 7 mil reais. Nossa. Quando eu contei isso para colega e para cliente, né? Imagina a felicidade. Eu dobrei o valor do benefício dela só com estratégia. Tava certo o que ela fez? Tava certíssimo. Tava até lindo. Eu até contrataria ela para trabalhar comigo, se fosse o caso. Ela ia se aposentar de qualquer jeito, ela ia se aposentar. Né? Mas... Só que com a estratégia, com a análise, vendo se precisava ou não precisava. E aí ela não tinha documento, daí a gente teve que usar processo dos parentes. Enfim, foi alguma coisa assim que foi... E eu resolvi isso tudo no INSS. Então, veja só,
o cuidado com o processo administrativo, né? Não dá só para ser despachante hoje, não dá para pegar só documento e levar no INSS. O fulano lá faz e leva. Não, gente tem que estudar. Tem que estudar porque receber no INSS, o valor inclusive é mais alto do que receber na justiça. Receber no INSS, você recebe todo o dinheiro de uma vez. Às vezes demora um pouquinho mais, mas recebe tudo. Quando você vai para a justiça, você tem prazo para receber. Se passar de R$79 mil, que é fácil você acumular esse valor numa aposentadoria, de uma discussão judicial, você só recebe por precatório. Quando o precatório é expedido, leva 2 anos para liberar. Hoje os precatórios não estão sendo pagos na integralidade, está escolhendo quem pagar. Então, tem que ter um cuidado. O processo administrativo é precioso, muito precioso, porque a gente consegue muita coisa. Olha só, bom dia. Meu pai tem mais de 30 anos de nota, mais alguns anos de carteira assinada. Só que mistura os dois juntos, se misturar os dois juntos, né? Ele tem 56 anos, ele pode se aposentar? A aposentadoria híbrida tem, não sei, tenho que ver quanto tempo fecha, né? Para ver se o somatório vai ultrapassar os 35 anos, para ver se consegue entrar numa regra de transição. Pela idade, não. Mas tem que ser analisado aí quais são as outras regras que entram. E olha só que legal, cada vez que a gente começa um assunto, parece que puxa. O dia que a gente fala de incapacidade, nós falamos só de incapacidade. Né? O dia que a gente fala de LOAS, é só LOAS. Hoje é híbrida. Hoje é somatório de tempo urbano com tempo rural. Sensacional isso, né? E como tem assuntos, né? Que rende, porque tem muitas dúvidas. Olha só, bom dia. Quem contribui pelo MEI, pode trabalhar registrado? Pode, porque aí ele faz somatório de contribuição, certo? Porque são 2 modalidades de inscrição no INSS. O MEI é o contribuinte individual, é o autônomo, né? Então eu posso fazer crochê em casa, vender o meu crochê, tirar a minha nota, eu faço isso à noite, de manhã, de tarde, no intervalo, e posso trabalhar como vendedora na loja. Na loja eu sou empregada urbana, tenho o meu salário e o meu MEI eu recolho para aumentar o valor da minha aposentadoria. E quem tem carteira assinada e também tem uma empresa registrada que também ela... Mesma coisa. Isso também junta? Mesma coisa. Por exemplo, eu sou advogada, eu sou empresária, né? Eu figuro como sócia da minha sociedade, eu recebo um prolabore, mas se eu quiser trabalhar para alguém como empregado, também posso. E depois junta tudo na hora de... Junta tudo, limita-se ao valor do teto, né? Muito bem. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. MEI também recebe aposentadoria? Sim. Todos os benefícios. Aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão. Todos os benefícios são devidos ao MEI. A única coisa que o MEI não consegue é se aposentar por tempo de contribuição. Olha só, como funciona quando o segurado morre? O valor passa para algum beneficiário dele? Depende do tipo do benefício que a pessoa recebe. Se for LOAS, não. Se for aposentadoria e tem um cônjuge, né, ou um companheiro, ou um dependente, dependendo da classe, sim, passa a receber a pensão. Então, para os filhos, os menores até 21 anos, né, e maiores de 21 anos, se forem inválidos ao tempo antes da pessoa falecer, aí consegue receber. Esposa e filhos não precisa comprovar dependência econômica, e para os pais, porque às vezes a pessoa não tem, né, companheiro, não tem filho nem nada, mas tem pais, os pais precisam comprovar a dependência econômica, mas tem direito a receber a pensão, sim. Bom dia, eu tenho meu MEI que está atrasado há 7 anos. Esse tempo, eu ajeitando minha situação, conta na aposentadoria? Eu sou construtor e meu patrão irá legalizar, né, tudo agora. Então ele é construtor, o patrão dele vai legalizar, ele está atrasado 7 anos, mas depois que ele legalizar, ele pode então entrar nessa situação, ele vai poder contar para aposentadoria? Como tempo, talvez como carência não, e aqui meu patrão. Meu patrão é patrão ou ele é prestador de serviço? Porque MEI é prestador, né? Exatamente, MEI é prestador de serviço. Então, e daí, quando eu sou prestador de serviço, eu não tenho exclusividade. Eu presto serviço para Veridiane, eu presto serviço para Elias, eu presto serviço para menina do Rio de Janeiro, que eu não sei o nome ainda. A Isadora. Eu presto serviço para várias pessoas. Mas quando eu presto serviço exclusivamente para uma única pessoa, eu entro de manhã, eu sigo as ordens desse patrão, eu paro ao meio-dia, eu volto, eu trabalho amanhã, depois amanhã. Eu já não sou mais prestador de serviço, eu sou empregado.
Muito né? bom. Mas enfim, aqui, se ele regularizar, ele pode talvez contar como tempo. Ele sim está em débito com a Previdência e com o Fisco, porque as pessoas pensam que abrir MEI e não pagar né? Tá tudo bem, tá tudo certo, segue o baile. Não, gente. Quando você tem um MEI, você tem que cumprir as tuas obrigações tributárias, as tuas obrigações para com a Previdência. Por quê? Porque é um imposto. Você está dizendo para a União, olha, eu trabalho, eu ganho dinheiro e não estou pagando. Em algum momento ele pode vir ser cobrado. Então tem sim. O MEI, estou doente. Eu tenho que fazer a informação de que eu estou doente e não vou receber. Ou que fechou aquela empresa. Exatamente, tem que dar as baixas. Tem uma série de coisas. Por exemplo, a pessoa trabalha, tem um MEI e trabalha como empregado. Então o MEI tá parado, tá largado lá, não paguei, e aí eu saio, sou mandado embora, vou receber meu seguro-desemprego. O Ministério do Trabalho não vai pagar o seguro-desemprego. Por quê? Porque ele tem uma empresa. Mas eu não movimentava a empresa. Dane-se. Aí eu tenho que comprovar que eu não movimentava a empresa. Tá ali, tá escrito, você não movimentada porque você não pagou. Agora o problema é seu, você não vai receber os benefícios porque você tem isso. Não só o MEI, para qualquer atividade que tenha em empresa, né? Olha, nosso tempo já tá curto, vou para a última pergunta. Oi, e quem tira nota de produtor e trabalha por contrato em empresa, conta o quê? Bom, se trabalha como contrato, provavelmente ele deve ser um contribuinte individual, ele deve ter um CNPJ. Se não tiver, trabalha como pessoa física, né? Como pessoa física, a empresa faz o desconto de 11%, porque é a contribuição obrigatória. Ele aparentemente vai ser urbano. Tá? Tem que ver como é que tá a situação dele, o que aparece, se a empresa desconta ou não desconta. Mas o que as pessoas elas acham, né? Elas trabalham na cidade, têm os seus empregos, têm os seus CNPJs, tem tudo, e sempre tem as notas porque eu vou usar a nota para me aposentar. Não, gente, você pode até usar a tua nota para algum incentivo fiscal. A gente sabe que vai comprar um carro, um produtor rural tem desconto, né? Você tem alguns incentivos fiscais, mas enquanto trabalhador para a cidade ou como empresário, a nota não vai te servir para nada para a aposentadoria, certo? Por quê? Porque a nota, ela é um documento que comprova quem vive exclusivamente da lavoura, economia de regime familiar, 4 módulos fiscais. E vou dizer mais, a lei não fala quanto eu posso produzir. Os tribunais, eles estão novamente voltando com essa situação, dizendo, olha, se você produz muito, você também não vai ser qualificado como segurado especial. Você era um contribuinte normal, não vai se aposentar. Então, dependendo, porque tem lavoura de soja, né? E soja dá bastante. Então, conforme a produção, como a gente tem muito juiz que nunca viu uma galinha na vida, né? Que nunca andou no mato, o que acontece? Eles não têm noção, às vezes, do que é produção. Eles não têm noção de quanto dá para plantar, como que planta, que tipo de terreno que é, se o terreno é acidentado, se não é, se tem reserva legal. Eles têm conhecimento da lei, mas não têm conhecimento da situação, do fato, do que acontece. Então, a gente tem que ter muitos cuidados na hora de judicializar um pedido e das informações que a gente presta. Por quê? Porque como a gente pode ter alguém que viveu no mato, que nem eu vivi aqui em São Mateus a vida inteira e conheço o que é uma situação de lavoura, eu conheço como que planta, eu sei quanto que tem uma quarta, 1 litro, um alqueire, essas coisas todas, e eu consigo conversar com o agricultor. Tem muita gente que só viveu na cidade, que não tem noção disso. E as experiências de vida são levadas para um processo na hora de um julgar. Então, para um julgamento de processo de rural, a gente tem que ter essa sensibilidade, esse cuidado, porque nós nunca sabemos quem estará do outro lado. E quem está do outro lado que dá a nota final, que dá a resposta final, bate o martelo, né? Bate o martelo. Então, por isso que tem que ter esse cuidado. Muito bem, só o Luiz mandou também lá na nossa live, lembrando que as mensagens que a gente não respondeu aqui, mande lá na nossa live. Ele colocou o seguinte: tenho 34 anos de contribuição, 49 anos, quanto tempo ainda tenho que trabalhar? E vai trabalhar bastante. Tem o tempo de contribuição, mas não tem idade, né? Não tem, vai trabalhar bastante. Homem é até 65, né? Homem até 65, 34 anos, ele deve se aproximar muito dos 40 anos de contribuição aí. Não consigo fazer de cabeça, mas como ele tá muito novo, né?
O Elias tá rindo bastante aqui, né? ainda. Então pode mandar as perguntas. Então as perguntas que não foram respondidas aqui no nosso WhatsApp sempre fica porque muitas pessoas estão participando. Manda então sua mensagem lá na nossa live e depois também a Tatiane vai poder responder lá, dar uma orientação. Tatiane, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Seja sempre bem-vinda e no próximo mês a gente se vê novamente aqui. Muito obrigada, bom dia para todo mundo. E sabe, eu adoro estar aqui, adoro passar esses minutos que nós estamos conversando. O Elias está aqui falando, pode falar, Elias. Pois é, encerrando o programa então já também. Porque o nosso tempo já tá curto, né? Mas que bom que você gosta de vir aqui também, Tatiane. Tatiane fala demais. Olha só, eles pedem pra eu vir falar e depois fala que eu falo demais, não, né? Pode falar, tá tudo certo. Gente, aqui em benefício por incapacidade, doente que tá. Né? Ela veio mesmo doente, não falhou, né? Mas ela estará aqui novamente com a gente, então, no próximo mês, trazendo mais informações, mais atualizações, respondendo mais questionamentos, né? E aqui o pessoal também mandando mensagem, parabenizando também. Eles mandaram ali, muito obrigado, pessoal da cultura, por trazer, e a Tatiane de vir conversar com a gente e trazer tantas informações importantes, dar um norte para as pessoas também, né? Então agora 8h57, a gente vai mais nem pro intervalo, né? A gente vai encerrar o nosso programa. Sou eu que encerro o programa hoje, então, sim, né? Vou encerrar. E também lembrando, né? Desejando um feliz e abençoado feriado. E a gente volta então na sexta-feira, dia 13. Sexta-feira, 13. Muito bem, muito obrigado mais uma vez a doutora Tatiane. Voltamos então com o Cultura Sem Notícias, como a Veri já falou, só na sexta-feira. E na sequência temos Supermanhã até meio-dia.